miss your door. I guess you don't live there anymore, and I miss you like the deserts miss the rain, and I miss you, yeah, like the deserts miss the rain, and I miss you like the deserts miss the rain, and I miss you, yeah, like the deserts miss the rain, I miss you. On a starry winter night in Portugal, where the ocean kissed the southern shore, there a dream I never thought would come to pass came and went like time spent through an hourglass. You made love to me like a fire and rain. Oh, you know your love got to be a hurricane, killing me with kisses so soft, softly. You made love forever, baby. You made love forever. Oh, I ain't gonna let you go that easy. You got to say you love me too. I ain't gonna let you go that easy. I'm gonna give it all to you. Portuguese in love. Just say it to me, say it to me, say it to me, babe. Portuguese in love. Just say it to me, say it to me, say it to me, babe. Portuguese love. Harbor nights we made love till the morning star. Then you crooned a song to me on your guitar. Was it so familiar calling soft my name? Sunlight dancing slowly through love's window pane. You made love to me like a sugar and spice. Hush my broken heart, this must be paradise. Killing me with kisses so, so tenderly. You made love forever, baby. You made love forever. Oh, I ain't gonna let you go that easy. You got to say you love me too. I ain't gonna let you go that easy. I'm gonna give it all to you. Portuguese in love. Just say it to me, say it to me, say it to me, babe. Portuguese in love. Just say it to me, say it to me, say it to me, babe. Portuguese love. Say it to me, say it to me, say it to me, babe.
Won't you teach me how to love and learn? There'll be nothing left for me to yearn. Think of me, bird, and let me hold your hand. I don't wanna face the world in tears. Please think again, I'm on my knees. Sing that song to me, no reason to repent. This is the rhythm of the night, the night. Oh yeah, the rhythm of the night. This is the rhythm of my life, my life. Oh yeah, the rhythm of my life. Oh yeah, this is the rhythm of the night, the night. Oh yeah, the rhythm of the night. This is the rhythm of my life, my life. Oh yeah, the rhythm of my life. If I could turn the page in time, that I'll rearrange just a day or two. Close my eyes, but I couldn't find a way, so I'll settle for one day to believe in you. Tell me lies. Tell me lies, tell me sweet little lies. Tell me lies, tell me lies. Oh no, no, you can't disguise. You can't disguise, you can't disguise. Although I'm not making plans, I hope that you understand there's a reason why. Close your eyes. No more broken hearts. We're better off apart. Let's give it a try. Tell me lies. Tell me lies, tell me sweet little lies. Tell me lies, tell me lies. Oh no, no, you can't disguise. You can't disguise, you can't disguise. One of these nights, one of these crazy old nights, we're gonna find out, pretty mama, what turns on your lights. Contagem regressiva aí, né? All is calling, the fever is high, and the wicked wind whispers and moans. You got your demons, you got your desires, but I got a few of my own. Ooh, someone to be kind to in Esse é o between the melhor lado, dark and the lado light. esquerdo ou lado do meio? Oh, you coming right behind you. Swear I'm gonna find you one of these nights. Vem cá, vai. One of these lost and lonely dreams, we're gonna find one, Flavinha. one that really screams. I've been searching for the daughter of the devil himself. I've been searching for an angel in white. I've been waiting for
A hora que você mandar. Entrou aí? Entrou? Pode ir. Foi? Oi, pessoal, boa noite. É uma felicidade muito grande a gente estar aqui. A última sessão científica do Grupo de Fígado, um ano que foi muito legal, um ano que a gente pôde reviver, né, ressair da pandemia e voltar a se encontrar e voltar a fazer isso que a gente está fazendo aqui, confraternizar e aproveitar e poder discutir, aprender muito. A gente está numa sessão mista, então tem um monte de gente aqui, mas também muita gente em casa. A gente vai ter que o tempo inteiro estar falando no microfone para poder o pessoal de casa participar. A gente tem a honra de poder estar fazendo também a sessão conjunta com a Unifesp, a Escola Paulista. A sessão mensal da Escola Paulista está sendo conjunta com a nossa hoje, então é muito bom estar aqui. Vou começar apresentando os nossos debatedores, que obviamente não precisam de apresentação, mas professor Mário Pessoa, da USP, do HC da USP, o Henrique, nosso eterno professor da UFRJ e um dos fundadores aqui da hepatologia no Rio de Janeiro, e o Hugo Schenker, nosso amigo da Federal do Rio Grande do Sul. E hoje a ideia não tem roteiro, a gente vai sabatinar vocês três, a gente vai descascar, e não tem pergunta fácil. E pode surgir muitas perguntas no meio do caminho. Então, essa é a ideia. Mas você não falou que ia sortear alguém para substituir Leila? Não. A Leila, que deve estar em casa assistindo a gente, teve um contratempo, não vai poder estar aqui com a gente, mas está de casa, está de coração aqui com a gente. Vamos começar a sabatina, Flavinha? Quando não souber, só passa, né? Não? Tem que saber. Pode passar para a plateia também. Henrique me ensinou uma vez que quando um aluno pergunta, você tem que sempre dar uma resposta para ele, não é? Mesmo que você não saiba, você inventa uma fisiopatologia e resolve aquilo, né? A gente aprendeu assim, então vamos começar a sabatina. Ó, a gente vai passar por todos os assuntos de hepatologia, a gente vai passar por doença hepática gordurosa, a gente vai passar por hepatite, a gente vai passar por cirrose e ao final ainda tem as perguntas surpresas, aquelas que não foram avisadas. Vou começar aqui com o meu amigo Hugo. Hugo, hoje nossos ambulatórios são basicamente de pacientes com hepatite C curados e a gente fica fazendo rastreamento neles ad eterno, por enquanto, né? E um grande problema são aqueles pacientes que foram considerados um F3 pré-tratamento e que são pacientes que estão muito bem, obrigado, uma função hepática maravilhosa. Como é que é? É para continuar fazendo ultrassom e alfa-feto para sempre? Como que a gente acompanha essa população específica de pacientes? Essa é uma pergunta muito relevante, porque alguns podem dizer qual é o problema de ficar fazendo ultrassonografia a cada 6 meses para sempre, mas muitos ambulatórios a gente tem dificuldade de fazer isso. Inclusive lá na Universidade Federal está meio lotado, assim, e às vezes eles levam 8 meses para fazer, às vezes uma vez por ano. Então a gente se perguntou isso mesmo, e eu acho que nesse ponto o Baveno veio dizer alguma coisa. Eu sei que está invadindo um pouquinho alguma coisa de elastografia que talvez venha depois, mas quem tiver acesso à elastografia, mesmo sem ter uma elastografia basal, se aquele paciente tiver abaixo de 10 kPa, a gente usa o Fibroscan, então a gente está mais acostumado com essa. Não sei exatamente em outros métodos, mas dá para fazer o equivalente a isso. Dificilmente vai ter algum problema. Se não tiver hipertensão porta clinicamente significativa, se tiver plaquetas acima de 150 mil. Então, estes pacientes a gente acompanha por uns 3 anos. E a gente fica fazendo ultrassonografia anual. E depois de 3 anos, aí a gente passa para, eventualmente, cada 2 anos e vai largando. Nós estamos preparados para o F3 já fazer isso. Legal, legal. Mário, conta aí como é que é lá no HC. Não tenho coragem de... Bom, a gente usa um corte que eu acho que talvez seja exagerado, o corte de 9,5. Tive... mas eu acho que pelo menos aqueles pacientes que tinham 10 kPa antes de iniciar o tratamento, eu sempre digo para os residentes que você tem que levar em consideração o último método de avaliação de fibrose antes de tratar. Que a gente está vendo, infelizmente, pessoas chegarem no pronto-socorro hoje que tiveram alta há 2, 3 anos,
Ah, não, olha, você não tem sua elastografia muito baixa, você não tem mais cirrose, você reverteu a sua situação e o paciente chega descompensado ou chega com HCC porque parou de fazer rastreamento. Isso tem sido uma coisa que a gente tem visto. Acho que eu sei que você tem mais uma pergunta, que aí como a gente vai manejar esse paciente depois que ele teve RVS. Aí é muito interessante a gente usar essa arma que a gente tem também, essa ferramenta que é a elastografia, para a gente acompanhar e avaliar risco desses pacientes descompensarem ou desenvolver HCC. Mas eu continuo tentando rastrear a cada 6 meses, a gente não tem braço para fazer e estamos atrasados, principalmente com a pandemia a gente atrasou bastante, mas eu venho utilizando então essa ferramenta do pós para ver quem são as minhas prioridades, quem precisa eu encaixar para fazer o ultrassom e quem eu posso relaxar um pouco, porque realmente está se comportando muito bem depois da cura, né, do vírus. Bom, ou você acredita que o indivíduo é F3, né, ou você não acredita, porque o grande problema que tinha do F3 é que tinha uns F3 e F4. O cara era F3 na biópsia, mas tinha 125 mil plaquetas, né? Entendeu? Era F3 na elastografia, mas tinha um baço um pouquinho aumentado. Então, assim, o verdadeiro F3 que eu falo é aquele que tem um baço de volume normal, tem uma plaqueta elevada, que caiu depois do tratamento, a elastografia, tá? Porque na cirrose nem todo mundo cai. Tá? Quando o doente é F3 verdadeiro, geralmente cai mesmo depois do tratamento, né? Eu acho também bem razoável a gente seguir por algum tempo esses pacientes. Na minha experiência, eu fiz um levantamento do F4, F3, não eram muitos pacientes, né? Dos F4 eram 150 pacientes, eu acompanhei por 5 anos, porque eu comecei a tratar em 2015. Tá? Na clínica privada, a gente começou mais cedo do que no hospital. Né? E, assim, os F4, vários curados, desenvolveram CHC. Os F3, não. Tá? Depois eu desisti, e agora a literatura apoia a gente, né? Dizendo, agora também saiu no último congresso, também na SLD, um tema livre também mostrando que o F3 não desenvolvia câncer com frequência. Todo mundo deve ter um caso que alguém que era F3 desenvolveu, mas eu acho bem razoável esse critério de acompanhar um tempo e depois, realmente, se ele tem uma elastografia baixa, uma plaqueta normal, um baço normal, o dente está ótimo, etc. e tal, deixa ele em paz. Exatamente, a gente tem que pensar em comorbidade também. Eu lembro de um caso F3 que eu tratei no estudo de registro do PEG, do interferon peguilado, lá em 2000, 2001. F3, naquela época, ele ganhou peso, ganhou gordura visceral e veio fazer HCC 15 anos depois. Né? Então, a gente tem que... Muito bem lembrado. Não é para soltar quem, entendeu? Obeso, diabético. Esse doente tem que ficar com você mesmo. Ele vai ficar pelas outras comorbidades que ele tem. Esses estão em maior risco, com certeza. Diabetes, então, é um marco para várias coisas que a gente vai discutir aqui. CHC, esteatopatia, são doentes que têm maior risco de desenvolver doença. E tem uma alternativa também que é seguir o paciente, mas não pela gente. Não precisa, talvez, um ambiente terciário. Esse paciente pode voltar lá para sua comunidade. Tem gente que viaja do interior para nos mostrar uma outra sonografia. E não precisa. Então, hoje tem telemedicina, tem muita coisa, eles podem ser acompanhados de longe, né? E se acontecer qualquer coisa, ele volta para o ambulatório. Mas nós estamos tirando esses pacientes do ambulatório para atender outras pessoas. Legal. Então, esse é um tema que, pelo que eu vi aqui, ainda está um pouquinho aberto, né? A gente ainda precisa definir exatamente certinho o tempo para acompanhar e depois quando dá alta. Legal, um tema bem polêmico, mas é um tema do dia a dia, né? Não tem... E cuidar que a LT seja normal, que ele não tenha outros problemas, que não tenha NASH, não tenha outra doença. Né? Justo, justo. E quem sabe, Hugo, até os serviços de hepatologia cada vez mais assumindo a ultrassonografia de rastreio, que o próprio momento do ultrassom pode ser ali o momento do cara já fazer ultrassom, o hepatologista já checa aquele exame e já marca o outro para desses 6 meses depois. Não precisa ele voltar numa consulta para te mostrar o ultrassom, né? Ideal. Então, legal. É a nova E aí? geração. Deixa eu fazer uma pergunta. Se por acaso a gente pega um cara F3, ele curou, aí a gente faz uma coisa que a gente não faz, ou seja, faz uma biópsia no cara, ele vira F1.
Vira F1, porque a gente sabe que as fibroses não cirróticas, muitas fibroses melhoram, né? E aí ele tem a LT normal, ele tem tudo normal, baço normal, está muito bem, obrigado, não tem comorbidade, etc. Ainda assim, a gente mantém esse paciente conosco, porque aí tem que manter os F1 também. Propus para um que exatamente diz o doutor, ele era F3. Eu não quero ficar vindo aqui cada 6 meses, meus exames estão ótimos. Eu digo, vamos fazer uma biópsia, você topa fazer uma biópsia? Topou, F2. Eu digo, vem uma vez por ano agora. Vem uma vez por ano agora. Legal, legal. Então a gente já pode emendar na próxima pergunta, né, Flávia? A gente falou de hepatocarcinoma e de hipertensão portal, pós tratamento de hepatite C e RVS. Paciente que tinha variz, tratou. Como é que vocês fazem o segmento? Vocês repetem endoscopia, se baseia na elastografia? Como é que vocês fazem o segmento da hipertensão portal? Uma coisa que eu observo, né, é que o doente tratado e curado, e que você fez ligadura, se você comparar com aqueles não tratados que você faz ligadura, a recidiva da ligadura é muito menos frequente. A recidiva da varize é muito menos frequente. Isso já é um dado importante, né? Mas o paciente com hipertensão porta, ele já está em outro patamar. É um paciente que não é porque as varizes desapareceram que a hipertensão porta desapareceu, né? Tem alguns cuidados, alguns dados hoje de elastografia, né? Valores de elastografia que deixam a gente mais confortável, etc. e tal. Mas eu acho que uma vez fez a ligadura, eu faria um controle por endoscopia. Tá? Faria também, eu sempre faço elastografia anual, etc. Mas eu ainda... É o contrário que você está perguntando, né? É a volta, não é a ida, para diagnosticar hipertensão porta. É a volta é mais difícil, né? A gente vê doente com hipertensão porta significativa ou não significativa, que não baixa a elastografia, geralmente são doentes com hipertensão porta mais significativa. Os cirróticos que diminuem, eles têm uma pressão porta menor. Tem aqueles que, eventualmente, é um F3 para F4, tinha uma variz de fino calibre, uma hipertensão portal leve, que eu acho que se você tem uma endoscopia depois que já não mostra mais, eu já não faço mais também. Assim, Tem um estudo do Lenz, se não me engano, que diz que mesmo a elastografia baixando, seguiu hipertensão porta clinicamente significativa em um grupo importante de pacientes que já tinha hipertensão porta. Então, que eu não confiaria totalmente na elastografia para hipertensão porta, mas eles estão tentando com aquele gradiente, o HVPG, né, Hepatic Venous Pressure Gradient, achar um ponto de não retorno. Aquele ponto que parece que é 16 milímetros de mercúrio. A gente não faz esse gradiente de rotina, mas é bom saber que aquele paciente que toca em 16, dificilmente com a RVS ele vai deixar de ter hipertensão porta clinicamente significativa. Isso é um tema importante porque são esses pacientes que mais fazem carcinoma hepatocelular. Então, mas eu concordo, se o paciente regrediu as varizes, eu não fico mais fazendo endoscopia. Mas eu dou uma olhadinha, se ele tinha varizes antes, eu dou uma olhada depois da RVS para ver se elas continuam lá, um ano depois. Dá uma olhada com endoscopia. Um ano depois. Não confia na elastografia cair, não tem nenhum ponto de queda da elastografia que você fale assim, eu não preciso checar. Eu tenho que fazer uma endoscopia depois. Não, isso aí o Baveno tentou fazer, mas assim, era varizes que não precisavam tratamento. Só que naquela época existia varizes que não precisavam tratamento. Hoje toda variz precisa tratamento. Então acabou, aquela coisa do Baveno era que dava 3, 4% de erro, que muita gente estava aplicando as plaquetas e a elastografia para não fazer uma endoscopia, porque não ia achar variz que precisava um tratamento. Mas hoje, se tem uma variz, tu já tem que começar um tratamento. A elastografia, mas ele continua com a plaqueta baixa, então um só não vale. A regra você teria que ter os dois para dizer eu vou confiar e não vou fazer endoscopia. As plaquetas não se recuperam, inclusive em alguns pacientes que são transplantados. Então a plaqueta não é um bom guia, né? Eu tô estudando e estou acompanhando muita literatura a respeito do fator de von Willebrand. Né? O fator de von Willebrand, ele tem uns valores de corte muito interessantes para hipertensão porta significativa,
para óbito, para transplante, e agora precisa maior correlação com o gradiente. São estudos mostrando, né, no paciente que trata, por exemplo, o fator de von Willebrand cai. Ele caiu porque a pressão porta diminuiu ou porque você tem menos inflamação, menos shear estresse na parede da veia porta e com isso está produzindo menos. Isso é uma resposta que a gente quer. Tem um colega nosso, Biratã, que está fazendo uma tese correlacionando, ele mede o gradiente, mede o fator de von Willebrand, dá o propanolol e depois ele mede de novo o fator de von Willebrand e a pressão, para ver se há uma correlação também em relação ao tratamento. A gente vai assistir a apresentação da tese do Biratã e a gente vê o resultado, né? Já vou engatar aqui a próxima pergunta, exatamente no que a gente estava falando. Um paciente com hepatite C curado, com RVS, não tinha hipertensão portal pré-tratamento. E aí, no acompanhamento, no segmento de rastreio, ele diagnosticou um nódulo Lirades 5 de 4 centímetros no segmento 6, lá na pontinha do fígado. A gente vai ressecar ou a gente vai transplantar esse paciente? 4 centímetros. Child de A, sem hipertensão portal. E aí? Aí que o resultado do ponto de vista de sobrevida, a gente sabe que é melhor com transplante, isso eu acho que é claro. Mas a gente tem que pensar, e eu vinha discutindo com o Hugo isso, que transplante implica em você imunossuprimir um indivíduo, ele ganha uma outra doença, porque não vai dizer que ele tem uma vida que tem o risco do transplante, a morbimortalidade do peritransplante. Eu acho que a espera do transplante, a nossa conduta é ressecar. É ressecar porque a gente não consegue transplantar todo mundo. E aí você está tirando de alguém que eventualmente precisa mais do que esse indivíduo que pode fazer uma ressecção. Então, se ele tem uma boa condição cirúrgica, apesar da gente saber numericamente que a sobrevida, né, global desse paciente é melhor com o transplante, eu acho que a gente tem que dar chance a todo mundo. E a gente tem resultados muito bons com pacientes que ressecaram há muitos anos e não tiveram recidiva, eventualmente, né? Então, eu acho que por uma questão de logística, de distribuição de órgãos, se eu pudesse, talvez o transplante fosse realmente assim fácil, como é na Espanha, que você espera 3 meses, não espera nem 3 meses, que eles têm uma relação de 30 doadores por 100 mil habitantes, que é bem superior à nossa. Eu acho que talvez o pensamento fosse diferente. Eu acho muito importante dividir assim, onde você está. Por quê? O transplante, ele dá 88%, 90% em um ano, cai depois, morre mais alguns depois, e a taxa de recidiva é 10% no estudo brasileiro. Tem um estudo brasileiro de vários centros aí, uma taxa de recidiva. O que acontece com a cirurgia? A cirurgia também é boa nesses pacientes sem hipertensão porta, tumor único, menor que 5 centímetros, você tem 60% talvez de sobrevida em 5 anos, mas com 30% ou 40% de recidiva. Recidiva é maior. A sobrevida não é tão ruim assim, mas a recidiva é maior. Aí estão usando uma estratégia, né, que seria fazer como é que chama? Rescue, né? Um rescue, né? Você oferece a cirurgia, né? Nos Estados Unidos eles fazem isso, oferece a cirurgia, analisa o grau de diferenciação do tumor, se for um tumor muito indiferenciado, um tumor ruim, etc., tal, com microtrombose, imediatamente o indivíduo entra na fila de transplante. E a outra estratégia que também foi realizada é você aguardar, transplanta, e depois, se ele recidivar dentro do critério de Milão, ele tem direito a transplantar. O problema é que dos doentes que recidivam, tá, 30% ou 40% não recidiva dentro do critério de Milão. E o grande problema também, por isso que eu digo que depende de onde você está. Por exemplo, nesse momento, nós estamos em lua de mel com transplante. Tivemos aqui períodos horrorosos. Qual é o lua de mel? Nós estamos conseguindo transplantar, em média, entre 3 e 6 meses, né, Anderson? Um CHC. Então, assim, eu preferia transplantar esses pacientes. Porque se eu perco, né, 10%, 20%, depois do cara recidiva, só recidiva dentro do critério 40%, vai ser pior.
Agora, se meu tempo de espera fosse... nós temos também essa estatística no fundão, na época que era a lista em ordem, o doente esperava, às vezes, quase um ano para transplantar, e 30% saiu do critério de Milão. Então, se você é ágil e você tem oferta de transplante, eu acho melhor. Se não tem, também é bom. Qual o tumor do aparelho digestivo que dá 50%, 60% de sobrevida em 5 anos? É bom também. Ainda tem uma outra coisa que a gente pode lançar a mão, que é a questão do intervivos. Isso é uma outra coisa, não sei como está em São Paulo essa possibilidade. Já que está demorado, por que não fazer o intervivos? É uma tática, né? Eu tendo mais a ressecção nesse paciente. É a primeira vez, tá? É a primeira vez que aquele fígado fez um tumor. E eu acho que a gente, nesse tipo de doença, vocês viram as estatísticas com o vírus C depois de curado, apesar daquele, vamos dizer, susto que Barcelona deu nas pessoas dizendo que aumentava o tumor, na verdade eles estavam olhando pacientes diferentes do que da era do interferon, e na verdade cai a chance a carcinogênese cai. Então, se cai, aquele paciente foi curado. E daí, se ele foi curado, talvez aquele tumor tenha sido feito na época que ele tinha o vírus C. Talvez aquele fígado agora com uma cirrose inativa não faça o segundo. Então, esse é o tipo de fígado que talvez dê para preservar, porque foi um tumor feito quando o fígado estava embaixo do mau tempo. É um pouquinho diferente com NASH. Por exemplo, se um paciente com NASH faz um tumor, e nós não temos o equivalente do tratamento do vírus C, não tem ainda. E aí pode ser uma boa desculpa para transplantar aquele paciente, usar o carcinoma hepatocelular para dar um MELD para ele, né, para ele poder ser transplantado, porque aquela é uma doença que eu não vou conseguir transformar a cirrose dele em inativa, como eu fiz com o vírus C. Então esse o nosso raciocínio é pelo menos dar uma chance para o fígado, mas conversar com o paciente, porque ele tem direito a um transplante. Então tem que ver o que ele prefere. E a gente propõe para ele que este seja retirado, a gente olha ele mais de perto por um tempo, né? E se ele fizer uma recidiva, aquele fígado estragou mesmo, e aí tem que trocar. Claro que essa ideia de olhar, a gente sempre olha o material que saiu, né? E o patologista não pode reclamar de material insuficiente, porque sai um naco com margem de segurança, e aí então, se tem invasão microvascular, se tem uma má diferenciação, em alguns países do mundo dá para conseguir um transplante, e isso é o que a gente tem que lutar, acho que no Brasil, para ter essa regra. A gente teria muito mais ressecção no Brasil se soubesse que tem um resgate se a gente tomou a decisão errada, né? Se esse paciente tivesse um alfa-feto de 350, de 1000 também não pode transplantar, mas de 350, é uma alfa-feto assim, bem alta, não é terrível, mas é alta. Você, por exemplo, quimioembolizava antes de transplante. Podia fazer a quimioembolização e a cirurgia. Tem gente que faz isso. Se o doente responder, a quimioembolização completa, resseca. Se não, iria para o transplante. É uma maneira de selecionar também alguns pacientes que estão, assim, além do mel, além de Milão, às vezes a gente faz a quimioembolização, se o doente entra dentro do critério, né, e a alfa-feto cai também, né, como eu tive agora, nós tivemos uma paciente com CHC na gestação. Ela foi descoberta um C curado, uma cirrose curada, tinha uma hipertensão porta já, com varizes de pequeno calibre, um tumorzão, e ela estava com 36 mil na gestação. Falei, tomara que metade desse negócio seja da gestação, né? Era um tumor de 5 centímetros. Aí a gente fez uma ressonância sem contraste na gravidez. Depois, aí estava quase, quando descobriu também já estava quase acabando a gestação. Quando ela saiu, não era só um, quando ela pôde fazer com contraste, tinha um de 6, mais um de 3 e tal. Embolizou um, fez a ablação do outro, ela veio para o critério de Milão. Na embolização, caiu de 26 mil, já tinha caído para uns 6 mil quando acabou a gravidez, e veio para 100. Tá? E essa doente caiu dentro do critério de Milão e foi transplantada. Então, assim, CHC, assim, não tem resposta certa. Não tem, a gente tem que examinar cada questão e ser otimista. O cara pessimista com CHC, é melhor fugir desse cara. Tá, o Henrique, hoje é o dia que não tem resposta certa nenhuma. Essa listinha aqui, ó, não tem.
E depois também, quer dizer, fora a gente conhecer, quer dizer, o tumor em si, como ele se comporta, que a gente acho que usa muito, ainda muito pouco biomarcador e conhecer melhor o comportamento do... Eu tenho a impressão que, por exemplo, que alguns tumores... Eu tenho um paciente, por exemplo, que tem uma cirrose por NASH já há mais de 70 anos, ele não teve direito nem a ser listado para transplante, ele já fez radioablação 5 vezes, em, sei lá, 6 anos. E o cara está vivo, está bem. Você não vê isso no vírus B, você não vê isso no vírus C. Eu acho que talvez o HCC do NASH tenha eventualmente um comportamento um pouco diferente, não sei, e depende um pouco da etiologia, porque quando a gente vai fazendo coisas que não faria se ele tivesse direito ao transplante, por exemplo, eu vejo esse senhor aí há mais de 6 anos fazendo radioablação e aparecendo nódulos, mas muito lentamente. Então, esses tumores têm comportamentos muito diferentes, né? Me lembrei que o Hugo falou a respeito do que o CHC que vem em cima do fígado curado pode ser que tenha, né? Eu não conheço assim um estudo, mas a longo prazo que tem um comportamento diferente, entendeu? Mas é possível que sim. Quando ele falou de um caso, eu estou me lembrando de uma outra que nós não transplantamos porque já tinha 80 anos, ela era tratada, ficou tratada. E ela está viva, hoje está viva, está cheia de tumor, mas tem 6 anos que a gente faz ablação, quimioembolização e ela está aí. Então, assim, tem um outro também que está fazendo imunoterapia, mas esse eu descobri um exame antigo dele, 1 ano antes dele começar a imunoterapia, ele já tinha um tumor que está do mesmo tamanho hoje. Ou seja, um tumor de baixa agressividade. Isso tem. Nós temos ferramentas para identificar esse tipo de tumor. Esse da radioablação é o famoso fígado em queijo suíço, né? Você vai queimando aqui, ali, ali. Mas, Henrique, achei que você ia falar que esse teu paciente com alfa-feto de 350 e um tumor que você estava em dúvida de se ressecar ou transplantar, que você ia biopsiar esse tumor para ver como é que é a biópsia e decidir o que ia fazer. É uma boa estratégia também, né? É uma boa estratégia. O transplante tem aquela questão do 1000, né? O 1000 é um número assim, que não deixam transplantar, acima de 1000. 350, dentro do critério, acho que ele vai para o transplante. A gente não biopsiava, não. Ó, vou mudar aqui radicalmente. Flavinha vai mudar o assunto do CHC para doença metabólica. Então, paciente com doença hepática gordurosa, síndrome metabólica bem compensada, com fibrose F3, de biópsia, bem estadiado. Vem um parecer da dermato que quer usar metotrexato para psoríase. Vocês deixam? Qual é o parecer de vocês? Essa foi semana passada no ambulatório. F3 de biópsia, né? F3 de verdadeiro. A gente tem quase a mesma idade aqui. Nós crescemos achando que o metotrexate dava fibrose, né? E, inclusive, em Miami, lá em 91, 92, quando o Schiff fazia, a gente acompanhar os pacientes usando metotrexate com artrite reumatoide, psoríase, e fazia, cada vez que chegasse numa dose de 1,5 gramas, 2, fazer uma biópsia hepática. Então, tinham pacientes que já tinham 2, 3, 4 biópsias, e a gente via uma fibrosinha começando. A gente nunca pensou em ver se eles tinham outras doenças, porque a gente não conhecia direito NASH, essas coisas. Então, agora saiu uma meta-análise dizendo que metotrexate não dá fibrose, que a gente estava errado, e eram pacientes que tinham outras doenças, e aí foi confundido com metotrexate. Estão querendo reabilitar. Você lembra que com a estatina aconteceu uma coisa parecida? A gente tinha medo de usar a estatina, depois até nos congressos, uma vez teve o Afdal dando uma palestra, usem estatina até em pacientes com cirrose, não dá problema nenhum. Estão querendo reabilitar o metotrexate. Eu vou levar um tempinho para aceitar usar metotrexate numa pessoa que já tem fibrose. Mas eu falaria com o colega que quer usar o metotrexate, perguntaria se tem uma alternativa. Se ele disser que não tem, provavelmente eu deixaria usar e seguiria o paciente com cuidado, provavelmente com elastografia, além de provas hepáticas. Revisão recente, que eu fui ver porque você apresentou esse caso, eu digo, eu preciso revisar como está a literatura do metotrexato, que diz, se você tem fatores metabólicos de risco, a toxicidade do metotrexato, ela não é dose dependente, ela vai ser, você vai ter uma piora dessa, vai ter uma toxicidade maior. Se o cara não tem nada, tem um fígado normal, e você vai usar o metotrexato, você precisaria de ter uma toxicidade dose dependente, eles viram acima de 3,8 gramas.
por exemplo, nessa revisão, para o cara ter algum grau de lesão. Mas aquele que já tem uma lesão metabólica, que é diabético, que tem uma síndrome metabólica, você já é um fator de risco grande para ele ter lesão. Agora, é a conclusão de todo mundo. Se o paciente não tem outra alternativa, eu já autorizei uma dermatologia que precisava usar e eu digo, vamos monitorar e vamos ver o que acontece. Se é a única alternativa que o paciente tem, você tem que pensar em caso a caso no risco-benefício daquele paciente. Não, não, a primeira coisa interessante, assim, que pode ir a favor de que quem já tem um problema metabólico vai pior, é comparando psoríase com artrite reumatoide, né? Psoríase pré-uso do methotrexato, já tem um monte de gente com esteatohepatite que parece que está ligada à própria psoríase, alguma citocina liberada das lesões que poderiam causar uma esteatohepatite, etc. Né? Então, assim, o que acontece é que o doente está evoluindo porque a doença metabólica está piorando, ou porque ele continua bebendo, ou porque é o methotrexate ocupado, né? Então, assim, eu sei que para não dar methotrexate, você começa a complicar a vida do dermatologista. Começa já a imunoterapia, né? Uma época se usava ciclosporina, etc. Então, eu acho que a gente tem maneiras de monitorar bem hoje, através dos exames, através da elastografia, através até uma ressonância, se for o caso, elastorressonância. Eu seguiria mais de perto e autorizava sim. Tá? Mas sempre sabendo o que o doente tinha antes, porque senão vão culpar o pobre do methotrexate. 2-1 a favor do methotrexate. Eu sou a favor, desde que seja necessário o uso e que você possa monitorar. Então, 3-0, o methotrexate está absolvido. Vocês falaram várias vezes monitorar. E aí, tem uma das questões aqui, é o paciente com doença hepática gordurosa, F3 na biópsia. O FIB4 era indeterminado e ele estava todo descompensado. Aí a gente botou ele todo arrumadinho, tratou, compensou, a glicada está boa, perdeu peso. Como é que a gente vai monitorar agora? Como é que a gente faz para avaliar de novo? Ele era F3. E aí vocês falaram o tempo inteiro, monitorar, a gente vai monitorar. Como é que a gente monitora a doença hepática gordurosa, estadiada pré-controle, depois que ela está controlada? Não, essa eu vou começar, depois vocês começam outra. Na época, por exemplo, comparando com doenças mais fáceis de monitorar, por exemplo, hepatite C, hepatite B, a gente vai lá e vê a carga viral, é muito mais fácil, né? O vírus C foi embora, o vírus B está indetectável. Eu já explico para o paciente com doença hepática gordurosa que nós estamos num terreno que não é muito fácil acompanhar se está melhorando. Então, já primeiro, divide a responsabilidade, tá? E o que é melhorar? Tem vários aspectos. Por exemplo, ele tem uma doença metabólica. Então, nós podemos dizer que ele está melhorando da parte metabólica. Isso é mais fácil, ver o colesterol, o lipidograma entrando para o normal, a glicose entrando para o normal, o peso dele entrando para o normal, né? A relação cintura-quadril, uma série de coisas, o risco cardiovascular, o ROMA, que não sei por que alguns endócrinos não gostam, mas a gente usa. Não dá para usar no paciente que já tem cirrose, os resultados não são confiáveis. Se já tem diabetes também, a gente não usa, mas antes disso eu acho que é valioso. Ele vê lá um ROMA de 7,5, baixando para 5, baixando para 3, ele se anima, né? Então, isso são maneiras de olhar o paciente como um todo. A gente está vendo ali o fígado, normalização da transaminase, as provas hepáticas, a elastografia, eventualmente anual, mostrando que ou o número está igual ou está caindo. Então, eu uso esse monte de coisas e coloco tudo assim e mostro para o paciente, olha aqui, tua plaqueta está melhor, tuas transaminases estão melhores, a gama-GT está melhor, a elastografia está melhor, o peso está melhor, a glicose, o lipidograma, um monte de coisa. Se eu estou certo ou não, eu não sei, mas eu acho que é assim, nós temos que olhar tudo, o paciente como um todo. Eu acho que queriam saber da gente se a gente começaria já a fazer uma monitoração, né, prevenindo o CHC. Ou seja, se é a partir do FT. Eu entendi. Para fazer, eu concordei plenamente com tudo. É uma soma de coisas que a gente tem que fazer, né? A gente tem que tratar a síndrome metabólica, combater o diabetes, né? Usar algumas medicações até que normalizam a ALT. Pioglitazona é fantástica para normalizar a ALT. Eu uso uma coisa que os endócrinos não gostam, diz que não existe, que eu que inventei esse negócio, que é a glicose e insulina em jejum e pós-prandial. Aí a gente fala assim, não tem valor normal para insulina
pós-prandial. Não tem, mas se o cara tem 400 de insulina pós-prandial, que nem eu tenho paciente, e o cara não consegue, e a glicose do cara pós-prandial é 145, você tem uma resistência insulínica absurda, absurda. E você dá uma medicação, 2, 3 meses, 6 meses depois, aquilo ali voltou, mudou os parâmetros, ele sai do pré-diabetes, né, e a insulina baixa, não sei o que, eu estou tratando a resistência insulínica. Esse doente provavelmente está melhorando da doença metabólica dele. Tá? Então, assim, monitorar o F3 e tal. Em relação ao CHC, eu acho que não tem nada na literatura que a gente tem que começar do F3, até porque a gente vai começar não precisa ter cirrose para ter CHC. Sim, mas aí eu vou pegar todas as pessoas que têm, né, 20% das pessoas com esteatose, todo mundo que tem fibrose, e submeter a ultrassom e alfa-feto, não dá. Então, acho que a gente tem que começar a selecionar aqueles doentes que têm o maior risco. História familiar, de câncer, doente que está progredindo muito rápido de uma coisa para outra, não é? Doente que tem, talvez os diabéticos, que têm um PNPLA muito alterado, né? Que também parece que tem algum fator de risco para cirrose, para câncer, etc., relacionado. Então, pegaria uma série de coisas para monitorar. Mas, assim, em termos gerais, acho que a elastografia é um bom método de monitorar, e mais as provas de função hepática, plaqueta, etc. Qualquer elastografia? Praticamente. Os estudos escolheram a ressonância, que é o mais caro e o mais difícil para a gente fazer, né? A USP tem 20 aparelhos de ressonância. Não tem um aparelho de ressonância. Tem direito a 30 exames por ano. A gente não dá conta de fazer, nem quando aparece nódulo, a gente não está conseguindo fazer direito. Todas as coisas validadas aí todas as coisas que estão sendo validadas estão usando a elastografia do FibroScan, né? Porque os outros vieram depois. Então, assim, o Baveno usa muito a elastografia, as medidas do FibroScan, etc. e tal. Então, eu me baseei nele. Assim, claro que na clínica privada a gente tem esse luxo de ficar na dúvida, pede uma elastro-ressonância, ela é útil, a gente sabe que ela dá outras informações, né? Comparada, ela avalia melhor a fibrose, mas é impossível fazer esse segmento. O estudo do análogo do receptor de... Como é que é o nome? Eu esqueci. Não. É o o análogo de tireoide, de Beta da tireoide. Receptor. Receptor beta da Eu tireoide. esqueci o nome da droga aqui. Resmetirom. Resmetirom. Foi o único estudo que eu acho que mostrou uma boa correlação depois de 36 semanas da elastografia por ressonância com realmente a regressão de fibrose pela biópsia. Então, eles mostraram que existe uma boa correlação nesse estudo. A elastografia, agora a gente está com um aparelho no nosso ambulatório genético, um aparelho junto com a gente de elastografia. Então, agora a gente está conseguindo fazer praticamente, atualizar todo. É um pouco sopa de letrinha, eu vou dizer para vocês que às vezes decepciona. Você acha que o paciente está melhorando, mas cadê? Não caiu, subiu a elastografia desse paciente. Então, eu acho que a gente tem que aprender mais sobre o comportamento da elastografia por fibroscan, pelo menos, nesses pacientes com doença gordurosa. Aqueles que a gente acompanha que fizeram bariátrica, que realmente perderam mais de 10%, que eu acredito que tenham tido uma regressão, eventualmente até da fibrose, por aquela regra de você perder mais de 10% do peso em um ano, a gente tem visto uma queda interessante. Isso é uma coisa que a gente tem que levantar para ver esses parâmetros de fibroscan. A cereja do bolo dessa pergunta é aquele paciente com doença hepática gordurosa, já com fibrose, e que vocês começam um tratamento específico. Começou a pioglitazona, começou o análogo de GLP-1, começou a vitamina E. E aí ele volta para você 6 meses depois e fala assim, e aí, doutor, eu melhorei com o seu remédio? Como que a gente dá essa resposta para ele? E a segunda pergunta que vem logo depois é, quanto tempo eu vou tomar esse remédio, doutor? Porque aqui no Rio, suplemento e vitamina eles querem tomar pela vida inteira, mas o remédio que a gente prescreve, ele quer saber quanto tempo. Tem uma única ferramenta para a gente dar essa resposta ou a gente não tem uma única ferramenta? Que os estudos todos parearam por biópsia, a gente não faz isso na vida real. Não tem estudo com 5 anos de pioglitazona, os estudos são por tempo muito mais curto, né? O que acontece? O mais importante de todos é o indivíduo chegar no peso ideal, né? Tanto que estão puxando agora, o que está vindo aí?
está vindo semaglutida em alta dose, vinetizar apatite, tudo isso estão tentando ver se isso vai ter um impacto. A bariátrica melhorando, é a coisa que melhora mais, vamos dizer assim, os parâmetros metabólicos e a fibrose em não cirróticos, é a bariátrica. Então, assim, o peso é importante. O peso é importante. Então, assim, se o cara ficar tomando pioglitazona só, vai ter um pouquinho mais de dificuldade de emagrecer, né? Então, assim, geralmente eu associo alguma outra coisa. Às vezes eu dou a pioglitazona, mas também dou semaglutida junto para o cara perder peso. Eu acho que tem que perder peso, entendeu? Que é o mais difícil, né? Eu sempre brinco que é a doença mais difícil de tratar, porque você manda o cara emagrecer, parar de beber e fazer exercício. E cobra no final. Né? E ele fala, doutor, vou ouvir outro, né? Quer comentar, Não, Hugo? não, só que a gente não biopsia. Eu sei que tem gente que biopsia bastante. Está aparecendo aqui que ninguém acompanha o paciente com biópsia, para mostrar que está regredindo a fibrose. Isso aí. E então a fibrose não é uma ciência exata, e mesmo com biópsia não é, porque tem o erro amostral, tem o erro inter e intra-observador. Então, já que tem que errar, né, nunca vai ser perfeito, a não ser o patologista tendo o fígado inteiro da pessoa na mão, e isso o paciente também não quer, né, porque ele foi transplantado autópsia. Então, a gente vai ter que errar na fibrose. Mas eu acho que olhando como um todo, olhando todos esses parâmetros, eu acho que se o paciente estiver globalmente melhorando, e se vai ser para sempre que ele vai tratar, eu acho que até chega a coisa melhor. Daqui a pouco nós vamos ter o tratamento específico dessa doença, né? Então ele vai fazendo o que dá para fazer agora, off-label, até que a gente tenha um remédio que diga na bula feito para isso, né? Esse ponto da biópsia é muito sensível, Hugo, né? Agora no ISO a gente viu o estudo da SEMA 2.4 em cirrótico. E aí quando eles fizeram a avaliação com o patologista, deu um resultado. Quando botaram a inteligência artificial fazendo análise da patologia, deu um outro resultado completamente diferente. Então acho que a gente também se baseia numa ferramenta muito imperfeita para tomar nossas decisões. Não é um padrão ouro, é um padrão bronze. O Cláudio está recrutando para a fase 3 de semaglutida. É impressionante o número de biópsias que eles não aceitaram porque deram um outro valor de... O patologista daqui diz uma coisa, o patologista de lá diz outra coisa. Isso aí e que bem-vindo ao eram dia a pacientes dia. que a gente achava que iam entrar no estudo e não entraram porque eles não... Então está havendo uma discordância enorme com a leitura central da biópsia. Eu acho que o mais difícil para tudo em relação à terapêutica é a história natural do NASH, da doença gordurosa. Porque a história natural não é uma história regular assim, como um vírus, por exemplo, que estaria o tempo todo presente. O sujeito engorda, emagrece, trata, não trata o diabetes, toma remédio, não toma, volta, desaparece, some. Então, a história natural é difícil. Os estudos com placebo dá 30% de resposta, 25%, aí nenhum remédio é bom. O cara 30% já vem de 30%. Né? A história do álcool também é muito difícil, né? Qual é a dose de álcool? Até hoje não se chegou a uma conclusão, né? A dose do álcool é geralmente menor do que a gente toma, isso a gente sabe, né? Agora, a doença gordurosa... O Henrique, você tocou num ponto durante a tua fala, assim, a gente pode analisar o PNPLA3 do meu paciente. E aí tinha uma pergunta dessa, porque a gente fazia os estudos, né, analisava o PNPLA3, mas a gente tinha dificuldade de trazer ele para a prática. Aí, recentemente, a gente teve a notícia de algumas empresas que estão começando a fazer essa análise, então está chegando para o nosso dia a dia. A gente leu o estudo da Cláudia também, o editorial dela, advogando que a gente possa fazer. Quem é o teu paciente que você pensa em fazer o PNPLA3 no teu dia a dia? É o paciente magro, com doença hepática gordurosa? É qualquer um? Olha, então, o que se fala a respeito do gene PNPLA, e não é só o PNPLA, é uma soma de genes, né? E que daqui a pouco vão criar um índice analisando os vários genes, mas assim, o melhor, mais bem estudado é o PNPLA. Ele avalia o quê? Teoricamente, risco de progressão, né? Risco de progressão. Então, se você tem uma mutação GG ou até CG, às vezes eles somam os dois, né? Um alelo só ou dois alelos mutados, né? E teria o maior risco de progressão. Realmente, se você pegar a população normal, ver a incidência de GG, você vai encontrar 12%, 15%. Se pegar entre os cirróticos, 45%. Se pegar cirrótico com câncer, 60%. Então, para nós, dá a impressão de que ele é uma ferramenta interessante para a gente avaliar risco de progressão. Qual é o grande problema? Não é fazer,
não é o conhecimento, não é o doente aceita com facilidade, eu tenho pedido agora bastante. O grande problema é o que você vai oferecer para o paciente depois que ele sabe que ele é um GG da vida, ou a gente tem ferramentas, assim, a gente tem coisas importantes. Talvez o que a gente possa oferecer é uma monitorização mais frequente e o impacto que ele pode ter e aderir ao tratamento. Então, o que a gente pode oferecer no momento. Vai ser importante quando a gente tiver um tratamento mais direto, né? Que também a gente vai oferecer para todo mundo, né? Mas esse conhecimento de maior risco, por exemplo, você tem um paciente cirrótico que é um GG, por exemplo. Então, esse doente não mereceria, em vez de fazer uma elucubração, né? Em vez de fazer ultrassom de 6 em 6 meses, você alternar ultrassom com ressonância, por exemplo, ou fazer um... Entende o que eu quero dizer? Quer dizer, você apurar mais a procura baseado no encontro de uma predisposição genética. Eu acho que essa que é a grande, é o que a gente está procurando, né? Mário, pegando o gancho do que você falou, não só o ato de fazer um exame, se preocupar com aquilo e ter um resultado, já às vezes muda a cabeça do paciente ao agir. Teve um estudo no ISO agora também, que eles avaliavam o impacto de pedir não era o PNPLA3, era uma elastografia em pacientes com doença hepática gordurosa. E viam o que ia acontecer 6 meses depois. E no grupo que eles pediram um exame, os pacientes beberam menos e começaram a se alimentar melhor por uma escala. Não passaram a fazer mais exercício, mas pelo menos já passaram a beber menos e comer melhor. Então, se é uma doença que a gente diz não tenho nada a oferecer, não tenho nada o que fazer, ele, né? Eu acho que, assim, além de dizer, você tem pode evoluir pior, porque geneticamente você tem a chance de evoluir pior, como também responder melhor às medidas comportamentais. Eu acho que foi o que a Cláudia comentou no editorial, que além de também você tem uma maior chance de responder, né, melhor as medidas comportamentais. Então, eu acho que serve nessa nossa conversa e no convencimento do paciente de que ele precisa mudar o comportamento. Tinha uma época que tinha uns colegas que usavam biópsia no paciente alcoolista com doença hepática para mostrar para ele que ele tinha fibrose para assustar. Aí vinha só esteatose. Ele dizia, olha, tu tem uma baita esteatose. E aí tentava assustar ele com a esteatose. era biópsia terapêutica. E imagina, tu pede o PN, né, o pacientes com NASH platos triplos, né, PN, PLA3. Pacientes com NASH platos triplos, assim que decora o nome. Aí tu pede e vem que não tem o GG, né? E aí tu vai dizer para ele, não, mas assim mesmo tu tem que emagrecer. E aí, então, eu acho perigoso. Não é perigoso, é fazer sem saber o que tu vai fazer, se der positivo. Eu não estou ainda motivado a pedir, porque eu não vou fazer nada diferente no meu paciente GG. Eu não vou seguir ele mais de perto do que o outro, não estou preparado para fazer ultrassonografia para procurar carcinoma hepatocelular se ele não tem cirrose, só pelo GG, só pelo PN, eu não vou procurar. Teria que ter assim, ó, se vier positivo, eu vou fazer tal coisa diferente. Quando eu tiver isso aí bem claro na minha cabeça, eu vou pedir. Mas nós estamos falando aqui no consultório. É diferente de fazer uma pesquisa, querer ter isso aí no arquivo, todo mundo, né? E daí tudo bem, mas eu estou dizendo no consultório. Agora, a questão psicológica vale, né? Não é que a gente vai usar biopsiar os outros para botar medo. Eu acho que é um absurdo isso. Mas, assim, foi feito isso, né? Mas, por exemplo, 20% só, 20% a 30% em algumas estatísticas, das pessoas, né, que alcoólatras, que são submetidas a transplante, voltam a beber. Então, o trauma, claro que um transplante é muito maior do que uma biópsia, funciona como às vezes, uma... Quem é que não tem um doente de colo irritável que fez uma colonoscopia? Pô, depois que eu fiz aquela colonoscopia, eu estou ótimo, a diarreia passou. Porque ele viu o que é diarreia, né? Quando ele fez aquele preparo, aí que ele aprendeu o que é diarreia. Não aquelas 2 ou 3 vezes que ele ia, não. O cara estava mesmo... Então, assim, ninguém vai fazer isso. Estou dizendo que existe sugestão, existe medo, existe coisas que... Não sei se vai usar o exame genético para isso, né? A gente precisa de mais dados ainda, embora tenha bastante, né? A gente precisa de mais dados para a gente ficar mais convencido da utilidade. Vamos mudar para hepatite B, para a gente falar um pouquinho de hepatite B, apimentar. Luciana trouxe aqui uma pergunta.
Vamos lá. Na verdade, a gente tem que se virar, muitas das vezes, para entender onde a gente está na história natural da hepatite B. Ela continua nos pregando peça, está aí, vacina há um tempão, e a gente está se virando na história natural. Por exemplo, tem um paciente que a gente fez um diagnóstico de hepatite B HBsAg positivo recentemente, porque cargas d'água pediu-se, enfim. E aí a gente teve esse diagnóstico recente, a gente sabe que ele tem umas 2 vezes o limite superior da normalidade de transaminases, e a gente não tem em 6 meses. Tem um perfil HBE, enfim, independente do perfil HBE, preencheria critério para tratamento se fosse uma hepatite B crônica, dependendo da carga viral, enfim. Não fez hepatite aguda, não fez clínica, sintomático, nada disso. Não fez transaminases altas também. Eu estou lá no segundo, fiz um HBsAg, então, resumidamente, estou lá no segundo mês de acompanhamento, tem lá suas transaminases 2 vezes, tem a carga viral que, dependendo do status onde permitiria o tratamento, se fosse uma hepatite B crônica. Eu não tenho acompanhamento de 6 meses, eu não tive hepatite aguda sintomática e também laboratorialmente. Deu tempo de fazer um fibroscan, ele tem 5 kPa, e aí eu já posso tratar como se fosse hepatite B crônica, eu tenho que ficar esperando esse paciente, ver para que lado ele vai, para preencher critério definitivo de hepatite crônica B, 6 meses de HBsAg. Eu acho que 6 meses é um dado subjetivo. Você criou essa data de 6 meses para a gente evitar de, eventualmente, tratar indivíduos que estejam passando por hepatite aguda. Mas eu acho que o fato, eventualmente, de ele não ter mais um IgM positivo, anti-HBC IgM positivo, invalida. Se ele tivesse um IgM positivo, eu diria, vamos esperar e ver o que acontece com esse paciente. Mas eu acho que se você tem um IgM que não é positivo, com tudo que você falou, eu acho que eu trataria. Também acho que está... Hugo concorda também? Eu acho que eu trataria também, tá? Mas eu acho que não vai acontecer nada com esse cara se esperar 6 meses. Não é? Então, não tem errado. Não voltar, que achar que está muito bem, obrigado. Mas, assim, quem tem chance de fazer a soroconversão maior geralmente, é o cara que tem doença curta, que faz transaminase muito alta, né? E que tem um pico de carga viral, essa carga viral cai rápido, né? E você vê e pode acompanhar isso tudo. Agora, num caso como esse, você não sabe quando começou, a minha tendência é tratar. Mas com duas vezes de transaminase, ele vai ficar por aí mesmo. Ele não teve fator de risco, não tem IgM, as transaminases não eram muito altas, Exatamente. ele não tem nada para aguda, Nada. eu iniciaria o tratamento. Vacinado, inclusive, 19 anos, deu tempo, né? Já pegou, inclusive, na história, no calendário nacional. Sim, eu trataria também. Ao nascer. Mas provavelmente não fez HBIG, né? Provavelmente. Eu não sei se fizeram pré-natal, né? Não. A gente não sabe. Eu sei que ele é vacinado, mas a gente não sabe nada da mãe dele, se ela é portadora. Não. HBS negativa. A mãe? A mãe negativa. Sim, o HBS e o anti-HBC. Também. Tá. Não, eu acho que pode até não ser vertical, mas para mim, esse paciente já tem uma hepatite B de longa data. E também, se a gente inicia o tratamento, se for uma aguda, o que acontece quando tu inicia o tratamento em cima de uma hepatite B aguda em resolução? Ela segue resolvendo, o tratamento não vai impedir. O tratamento não vai tirar o alvo do sistema imunológico e atrapalhar, né? Não, quando parar é porque se é aguda, tá? Ele vai ele não vai cronificar, é muito rara a cronificação no adulto, ainda mais tu entra com tratamento, daqui a pouco ele vai fazer a soroconversão do S para o anti-S, e aí consolida e para. Então não vai fazer mal nenhum iniciar o tratamento. Assim como esperar 2, 3, 4 meses também não faria mal nenhum, a não ser perder o paciente, ele não voltar mais. Estamos falando de um jovem que tem 2 vezes o limite superior da normalidade de ELT, E positivo, não sei a carga viral, mas ele seria um excelente candidato para o interferon. Sim. E positivo, você falou. Nesse caso especificamente até era, mas na verdade eu queria trazer, num caso hipotético, principalmente, por exemplo, um paciente até com mais idade, eu usei esse caso e tive outros, inclusive, né? Para a gente entender a questão da história natural e vai mudar alguma coisa se eu esperar
vai mudar alguma coisa se de fato fosse um agudo e eu fiz, é um pecado ter feito um antiviral? Não, eu uso as regras de parada depois. Talvez eram essas as... No seu paciente, se ele for E positivo com todos esses critérios, eu adoraria tratar com interferon pegilado. Eu acho que eles têm uma chance de soroconversão do E que é alta, que você não vai ter com nenhum análogo, com nenhuma droga oral. Eu não sei por que a gente enterrou o interferon. É o paciente ideal para você usar interferon. 2 vezes acima, em torno de 2 vezes. Não sei qual é a carga viral dele, não sei se é lá estourado, acima de 10 a 12, aí não seria um bom candidato. Mas 10 a 8 de carga, 10 a 9, com jovem transaminase nesse IE positivo. Não, é que assim, ó, a gente está muito acostumado com a escola americana. Nos Estados Unidos nunca daria o interferon para ele, ninguém que eu conheço. Mas o Patrick Marcelin, falando com ele há pouco tempo, ele gosta do interferon ainda, e em pacientes com esse perfil, talvez com a transaminase um pouquinho mais alta. E a carga viral, a gente não sabe exatamente quanto era, né? A carga viral. 10 a 9. 10 na 9? Não, 10 na 9 o interferon não vai funcionar. É muito zero. 10 na 9... Não, 10 na 9 é muito zero. Abaixo de 10 na 6 talvez funcionasse com transaminase de 4, 5 vezes. Não, esse aí não... Esse para interferon não dá. Ele é quase imunotolerante. Está saindo da imunotolerância. Ele é positivo. Eu tô com pena desse paciente tomar interferon com 19 anos. Não, coitado. esse não dá. Mas ainda assim, bem. ó, pensa num paciente jovem, E positivo, com transaminase alta e carga viral baixa. Tu dá um empurrãozinho no sistema imunológico. Foi só e para pronto. provocar. Mas assim, o Marcelin faz, tem cara bom fazendo isso aí. A experiência dela de interferon em criança, não sentem nada. Nada, sem efeito em criança. E no vírus B a tolerância é muito melhor do que com ribavirina. Tira a ribavirina, é impressionante como é boa a tolerância no vírus B. Mas nos Estados Unidos não fazem. Não querem ter trabalho. Foi só para provocar. A Flavinha vai botar uma polêmica grande. A pergunta é, vocês fazem albumina ambulatorial? E se não fazem, qual é o estudo que está faltando para convencer a fazer ou a não fazer? Porque já tem estudo, mas não colou. O que está faltando para colar? Respirou fundo, hein? Não, é porque é uma polêmica muito braba essa. Pelo seguinte, quando é que você indica albumina ambulatorial? Né? Seria para doentes com ascite, né, de difícil tratamento, etc. e tal, a nível ambulatorial, etc. Esses pacientes hoje, de ascite de difícil tratamento e ascite que não responde à medicação, etc. e tal, né? Eles ganha 30 pontos para o transplante. Entendeu? Então, assim, claro que vai ter aquele doente que não vai para transplante, tem um doente que é velho, que poderia se beneficiar, por exemplo, da aplicação. Então, tem estudos mostrando que os doentes se beneficiaram, né? Não mudou a história natural da doença em termos de mortalidade, mas melhorou algumas complicações, tá? Mas, por outro lado, o trabalho que melhor mostrou que funcionou, utilizou uma dose bastante elevada de albumina, diferente da dose habitual dos primeiros estudos, e usou um valor que você tem que dar albumina até você conseguir 4 de albumina, né? Para que os doentes... 4, né? Então, assim, tem outras coisas que você também pode tentar fazer. Então, o cara tem ascite, difícil tratamento, você pode, se não tiver contraindicação, você pode tentar o TIPS, né? Você pode... Tem várias coisas, a própria paracentese é com albumina, né? Mas eu acho que é uma ideia interessante, eu sempre pensei nela, eu nunca tive coragem, mas eu achava, por que não dão albumina, né? Não é a questão do preço, que não é tão caro assim, eu acho que falta estudo, falta alguém sair, não sei, Terra, dá uma palavrinha sobre isso? Antes do que a gente faz hoje, porque a gente faz, muitos pacientes vêm a cada 15 dias que você
faz a parassintese e repõe a albumina. Quer dizer, antes que ele chegue nessa fase de ascite refratária. Eu gostaria de ver um estudo que talvez fosse muito mais barato de uma glifosina nesses pacientes que estão com ascite refratária, por exemplo, que tem dados hoje na literatura. Alguém colocou na SBH até um comentário, não sei se foi um editorial. A Guadalupe publicou 3 casos no Hepatology, não sei se você viu esse trabalho, em que eram pacientes com ascite refratária que começaram a usar uma glifosina porque tinham diabetes, e que impressionante porque é o transportador de sódio, como eles passaram a responder ao uso do diurético. E a gente não viu esse trabalho ser desenhado e escrito. Provocante. Eu acho que isso aí faz parte do movimento que nós estamos vendo em acompanhamento de paciente com cirrose, que o que a gente tinha para fazer pelo paciente com cirrose era tirar a causa. Vai lá e tira a causa. O paciente alcoolista para de beber, o outro tem NASH, perde mais de 10% do peso, o outro cura o vírus C ou trata o vírus B e a doença fica inativa. Pronto, é isso que dá para fazer, né? Agora a gente estão surgindo coisas que a gente poderia fazer para esse paciente não descompensar. Estatina, tem na literatura, por exemplo, que se tu der estatina, talvez esse paciente tenha uma sobrevida melhor e descompense menos. Carvedilol, por que entrou e é melhor que o propranolol? Porque talvez o paciente que toma carvedilol não tenha ascite. Rifaximina, alguns querem usar rifaximina para o paciente ter menos infecção ou menos encefalopatia, e filgrastima para melhorar os leucócitos, e albumina. Então, assim, cuidados para o paciente com cirrose, ou então a sua descompensação não ser tão grave. Daí, eu conversei com a Garcia de Salsa, ela já estava usando simvastatina em todos. Ela disse, não, mas eu fico procurando uma desculpa. Por que ela não usa no paciente que tem lipidograma normal? Porque ela não se sente ainda confortável com a literatura para sair dando estatina para todo mundo. Ela espera ver um colesterol alto, algum motivo. Eu acho que eu vou fazer isso com a albumina, vou esperar os estudos e estou pronto para usar assim que os estudos me convencerem de que tem um grupo específico que se beneficia. Eu acho que nesse grupo eu vou começar a usar. Mas não é ascite refratária, né? Porque a ascite refratária é de difícil controle. Ah, tá. Pode ser de difícil controle porque o cara também não faz nada. Então, ele come sal. Ascite de difícil controle, ascite é um outro estágio da cirrose. Cirrose não é uma doença só. Ela tem várias fases e os doentes são diferentes. Tem aquele que está ótimo e não tem hipertensão porta. Tem aquele que tem hipertensão porta, mas não tem varizes. Tem aquele que hipertensão porta com varizes, e etc. E depois outro que já teve ascite, outro que sangrou e voltou, outro que só sangrou uma vez. Então, é muita coisa. Entendeu? Ascite refratária é o final da carreira. Ali ou é transplante ou ele vai morrer. E tudo que se faz por ele é tudo paliativo. Vai durar mais 6, mais 8, mais 12. Né? Ele anda junto com a síndrome hepatorenal. Ele anda junto com a hiponatremia. Então, assim, é bem... Agora, algum tipo de paciente com ascite, que não vai para transplante, né? Não é uma ideia ruim, não é prático. Não é prático, assim, vir toda semana, tomar albumina, etc e tal, não é muito prático, né? Eu falei agora em Buenos Aires, no congresso da ALE, com o Raj Reddy, que foi meu professor em Miami, agora é chefe na Filadélfia. Ele perguntou para mim, o que tu acha desses estudos da albumina? Eu disse, eu não estou ainda preparado para fazer. Ele disse, eu também não, mas eu estou começando um com terlipressina. Ele queria fazer terlipressina em vez da albumina. Manter os pacientes tomando semanalmente terlipressina, para tirar a vasodilatação periférica. Claro, com midodrina também, né? A ideia da albumina crônica para o paciente com cirrose, eu não acho que ela seja ruim, e eu acho que é factível de ser feito, né? A albumina, a gente sabe hoje que ela tem, além de todos a proposta, né, de expansão volêmica, uma série de ações não expansoras, né, relacionadas à cascata da inflamação, justamente nesses pacientes mais avançados em que isso é muito pregnante, né? O que eu acho assim, a gente tem estudo de albumina desde a década de 50, que se fazia em alguns casos, né? Ou seja, tem papers de estudo da albumina a longo prazo
desde muito antes. O que não se sabia eram alguns conceitos que hoje parece que estão ficando mais claros. Então, existe o conceito da albumina efetiva, que seria uma albumina que realmente funciona. A gente sabe que no cirrótico, independente do valor absoluto da albumina, uma parte dessa albumina funciona e outra não. Então, daí que vem os estudos, que você tem que chegar numa dose mínima de albumina para que ela possa exercer algum efeito. A gente tem estudos positivos, estudos negativos, que não são comparáveis entre si, porque são metodologicamente diferentes. Então, eu acho que existe campo, eu concordo com vocês no sentido de que eu também não faço, porque eu acho que as evidências que a gente tem nesse momento ainda não são suficientes para recomendar o uso rotineiro, né? Eu vejo como uma boa perspectiva de futuro, acho que mais estudos têm que ser feitos. O estudo Answer, né, que foi assim, o mais recente, metodologicamente bem feito, mostrou um resultado bastante interessante na prevenção de uma série de complicações da cirrose. Os estudos de economia mostram que a utilização da albumina nesse cenário é economicamente favorável, né? A gente até levou lá para Buenos Aires um estudo que a gente fez com o pessoal da Grifols. Então, assim, eu acho que tem muito espaço para se estudar isso. Eu vejo com bons olhos, mas eu concordo que as evidências nesse momento ainda são poucas, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque ultimamente eu me lembro que antigamente tudo tinha que ter aprovação do FDA. Para aprovar no FDA tinha que ter um estudo de fase 3 no mínimo. Agora, com o pessoal da oncologia, aprova aquilo lá no fase 2, já não precisa mais ser fase 3. E assim, a gente tem dentro da cirrose, né, a utilização dos beta-bloqueadores em todos os pacientes com cirrose, com hipertensão portal clinicamente significativa, como forma de prevenir algumas complicações. Tudo isso a gente tem evidências, eu diria que frágeis, né? Então eu prefiro ter um pouco mais de calma e esperar um pouco mais, mas eu vejo com bons olhos. Aprovou agora, eu acho, não? Com o estudo que saiu no New England, não? Ah, não aprovou? Eu estou imaginando aqui um R1 que veio assistir isso online, achando que vai tirar todas as dúvidas. Ele deve estar confuso pra caramba, né? Olha só, última pergunta. Não, então não usa, nenhum de nós usa nesse contexto. Gustavo, você já usa? Essa partida aí, a albumina perdeu. Temos 5 minutos para a última pergunta. Hã? Quer ir para o Aldena? Então, 2 perguntas rápidas. Chegou um adenoma de 4... Quanto que estava na pergunta que a gente botou aí para não mudar aqui? 3,5. Vou botar 3,5 centímetros. E a paciente era mulher. E esse adenoma deu uma crescidinha, era de 2,5 centímetros. Na ressonância seguinte, ele foi para 3,5. Ele cresceu. Você está incomodado com esse adenoma. Você já parou anticoncepcional, o paciente emagreceu, está tudo ok. Você queima ele, você resseca ele. Eu fico olhando para ele, acompanhando. Mulher, 3,5, eu ainda não, eu biopsiei. Numa situação dessa, quer dizer, não faria nada se fosse homem diferente. Sexo masculino, se você tem 4 centímetros, quer dizer, a regra a gente tem que tirar. Aí a pergunta, você faria uma radioablação? É isso? Você queima ele, você abla ele, ou você resseca. Ele cresceu. Esse é o... Mas é mulher. Ainda está em 3,5. Hugo, você queima ele? Eu acho, a minha regra hoje, quer dizer, o que eu acho que eu faço assim, em homem é diferente, eu tenho muito mais urgência de fazer alguma coisa. E não tenho experiência com radioablação. Conversei até com o Marcos Menezes, que faz, para mim, mas nunca indiquei um adenoma. Ele disse que tem, e fui ver na literatura, são casos, relatos de casos. Você não tem uma experiência que diga realmente, mas a princípio, se é um adenoma e a gente faz isso com HCC, por que não fazer com um adenoma? Eu acho que, ok, apesar de não ter experiência, eu acho que no sexo masculino eu prefiro tirar o adenoma. Tem uma pegadinha aí, porque a ablação com 4 centímetros não é muito bom, né? Micro-ondas. O fundão está cheio de aparelhos de ablação por micro-ondas, né? Se vocês precisarem lá, a gente faz ablação por micro-ondas. Só que é naquele aparelhinho que esquenta a comida em casa.
Então, né? Mas assim, um adenoma de 4 centímetros, geralmente eles falam que aquele que dobra de tamanho, abre o olho, né? Abre o olho e idealmente do adenoma é você conhecer também a histologia desse adenoma, né? E se você fazer uma ablação sem conhecer a histologia, né? Por outro lado, faz uma biópsia e depois faz uma ablação, quer dizer, 2 furadas. Né? Aí o cara sangra, porque sangra bastante. Adenoma é um tumor que sangra bastante, entendeu? Então, se eu resolvo tratar hoje, a não ser o adenomatose múltipla, porque eu não vou ficar operando o cara, aí eu posso usar ablação, posso usar eventualmente embolização, etc. Tal, mas hoje eu resseco se tiver indicação. Tá? Indicação que para mim é dobrar, né, ou 5 centímetros. Tá? Ou 5 centímetros. A maioria tem um estudo mostrando a história natural dos adenomas agora. Então, depois de tirar 20% mais ou menos diminui de tamanho, 80%, 70%, vamos dizer assim, fica igual, tá? Só 10% que progride. Esses que progridem, aí você tem que mexer neles. Eu tendo a fazer ressecção quando eu estou com alguma dúvida com adenoma e às vezes eu tento saber que tipo, a família dele, né? Às vezes a ressonância consegue te dizer que tipo de adenoma que é, se é inflamatório, o pior é o beta-catenina, né? E aí se é beta-catenina tem que cair fora. E aí eu vou para a ressecção. Se for um paciente com comorbidade, o cirurgião diz que o ponto é difícil para ressecção, poderia considerar um microwave ablation, né, uma termoablação. Tem na literatura, é caro, mas alguns convênios pagam. E aí eu só acho que tem que daí saber por que tu está fazendo. Se é pelo risco de neoplasia, tem que ter certeza que a ablação foi completa, né? Porque a ressecção a gente tem certeza que foi completa e a ablação pode deixar alguma coisa para trás. Vamos. Ressecção é o padrão, né? Padrão é ressecção. Homem, qualquer tamanho, tem que cair fora. Qualquer tipo, qualquer tamanho. E mulher, acima de 5 centímetros ou beta-catenina. Aí tem que cair fora. E você vê como é que é na medicina, nunca nem sempre, né? Essa semana eu tive um caso assim, o cara chegou no meu consultório com uma história de um adenoma, tá? O cara era homem, usava anabolizante, só que ele veio para mim com a segunda ressonância de 4, diminuiu para 1,5 quando ele parou tudo. Vocês ressecam mesmo assim? É homem, eu perdi. A Renata estava indignada. Diminuiu em 3 meses. Fiquei prestando atenção nela ali. Em 3 meses, com aparato anabolizante, diminuiu de 4 para 1,5. Tá? Não, tudo bem. Mas é homem. Em 3 meses. Eu vou esperar mais 3 meses. Tá? Acho que vai. Porque tem adenoma que desaparece na mulher depois da menopausa? Por que não pode desaparecer no homem? Agora, se eu pegasse ele de cara, eu tinha feito ressecção. Olha só como são as coisas. Pega um cara, homem, com 4 centímetros, de cara eu já tinha ressecado esse cara. Aí ele podia ter morrido. Né? Podia ter morrido. Na cirurgia, uma coisa anestésica, e morreu. Enquanto ele está reduzindo, ele faz um carcinoma hepatocelular. Não. Aí esse cara é muito azarado. Né? 3 meses vai esperar. Eu não sei, O Henrique, pegando o teu gancho aqui, se tem uma coisa que essa sessão mostrou pra gente é que na medicina nem sempre nem nunca, né? Porque e isso é muito bom para a gente poder ver que a gente ainda é uma arte, a gente ainda não vai ser substituído pelo robô em breve, né? Certo tem de várias maneiras de ser certo. Tem várias condutas que são corretas, desde que você não largue o doente, desde que você observe, desde que você possa você mesmo resgatar aquilo que às vezes deixou passar numa consulta, você pega na outra. Tá? Doente eu palpei baço, na outra minha evolução eu não tinha palpado baço, não palpei baço, na terceira eu palpei baço. É claro que a segunda vez eu estava distraído. Né? Claro. Então, assim, o importante é você... Agora, o errado é errado. O errado é errado. Agora, certo tem de várias maneiras. Aí acho que é isso que a sessão mostrou. Legal. Acho que cumpriu a missão, todo mundo... né? A gente poderia passar aqui mais umas 3, 4 horas discutindo. Infelizmente, a gente tem que encerrar. E aí já fica a ideia para a gente fazer a próxima no ano que vem. Já mais uma sessão dessa de discussão de casos que nem são casos, são situações polêmicas
Queria agradecer aos nossos debatedores, a Flavinha, que ajudou a organizar, e todo o grupo de fígado. A gente vai encerrar a transmissão aqui online. A gente ainda vai bater mais um papinho aqui rápido. E para quem está online, desejar um ótimo final de ano, um Feliz Natal, e que a gente possa ter um próximo ano com muita saúde para todo mundo, né?